Oi, pessoas, que a paz de Cristo reine em cada coração. Hoje eu estou fazendo esse vídeo em obediência ao Senhor, que colocou no meu coração para fazer um vídeo e pontuar sobre alguns assuntos que diz respeito a testemunho, a acontecimentos, testemunho pessoal, revelação dos mistérios de Deus. E aí eu vou fazer esse vídeo em obediência ao Senhor, mas antes eu gostaria de começar já com uma oração, porque é do tipo de vídeo que tem umas partes dolorosas, difíceis de falar, e eu só falo mesmo porque Deus ministra, eu tenho que obedecer e falar. Mas no finalzinho desse vídeo mesmo eu vou pontuar sobre 2 mortes do passado, e Deus me deu discernimento e me falou por que as pessoas morreram e quer que eu relate aqui nesse vídeo. Então, é doloroso e difícil para mim. Então, antes eu quero começar com uma oração, pedindo ao Senhor, em nome de Jesus, que me ajude a falar sobre isso sem chorar, até equilíbrio emocional, para cumprir assim a vontade do Senhor na minha vida e testemunhar aquilo que o Senhor quer que testemunhe, porque é para glorificar o nome dele. Amém? Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, Deus de amor, Deus de misericórdia, a Ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Muito obrigada por esse dia lindo e maravilhoso. Eu estou ouvindo agora o som dos pássaros, Senhor. Eu te louvo pela natureza, pelo teu amor, pela tua bondade, pelo pão de cada dia, pela minha família, pelo ministério Avivar, pela tua obra na minha vida, pela vida de cada irmão, cada irmã que está acompanhando esse testemunho. Eu te louvo, eu te exalto, eu peço ao Senhor bênçãos, proteção, livramento, a tua graça que é melhor do que a vida. Deus, eu te peço em nome de Jesus, fala comigo e através de mim. Pai, em nome de Jesus, que eu não venha falar nada de mim mesmo nesse vídeo, e que eu venha falar aquilo que o Senhor escolheu, o que teu Espírito Santo quer ministrar, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, dá-me equilíbrio emocional. Eu quero conseguir falar sem chorar. Ajuda-me, Senhor, porque se eu começar a chorar, as pessoas não irão compreender a mensagem. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que dá-me equilíbrio emocional, sabedoria, discernimento, enfim, todos os dons e as dádivas que vêm do Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio no Senhor e eu consagro esse vídeo ao Senhor. Te peço também que abençoe todos os avivalistas, os teus ungidos do Brasil e do mundo todo, e os seus familiares. Livra, Senhor, de todo o mal, em nome de Jesus. Ó Deus, eu consagro esse vídeo ao Senhor, que o teu nome seja glorificado, exaltado, engrandecido e reconhecido através do testemunho desse vídeo. Em nome de Jesus, eu consagro ao Senhor e te agradeço de maneira antecipada, pois eu sinto a tua presença santa nesse lugar. Deus, usa-me como instrumento de bênção em tuas mãos. No nome de Jesus, amém. Eu não disse que eu ia chorar, eu nem comecei o vídeo ainda, já tô assim. Gente, desculpa, é difícil pra mim, eu sou emotiva demais, uma manteiga derretida. Então aí vamos começar, né? Primeiramente, Deus ministrou que eu deveria compartilhar um texto que eu escrevi no passado, escrevi há uns 4 anos atrás, e pontuar detalhes, explicar detalhes que eu deixei nas entrelinhas no dia que escrevi o texto. Esse é o primeiro assunto que Deus quer que eu fale no vídeo. No dia 24/11/2023, compartilhei na fanpage da Escolinha Avivar de Irecê uma lembrança. Eu compartilhei na sexta, às 10h31. Eu coloquei aqui porque quem quiser tirar a prova do que eu estou falando é verdade. De fato, eu escrevi há 4 anos atrás. Eu compartilhei o mesmo texto na fanpage. A fanpage é uma página dentro da página do Facebook. No meu Facebook tem escrito meu nome, Cléia Eduão, e na fanpage tem Escolinha Avivar de Irecê. Na fanpage eu gosto de compartilhar vídeo das crianças, situações envolvendo mais a escolinha. E de vez em quando um estudo escatológico, porque eu sou estudante de escatologia, como você já sabe. Então eu fui e compartilhei novamente, já para deixar como prova. Bem no início da fanpage aparece esse texto que eu vou ler agora para você e explicar em detalhes, porque Deus quer que eu explique. Até aqui tá claro? Vamos lá. Na foto da bandeira do Brasil está escrito assim, eu peguei a foto da bandeira do Brasil e escrevi na foto assim: Projeto de Geração Escatológica, lição 14, é a continuação da lição 13, porque a lição era enorme, o texto ficou enorme, eu fiz 2 partes. Essa aqui é a 14, que é a continuação da 13. Referência, Isaías 65, de 17 a 19. Fonte, Bíblia de Estudos Genebra.
tema período de renovação. Isso tudo está escrito na foto com bandeira do Brasil. Lá na fanpage está lá. E aí, eu coloquei essa referência, mas o estudo aparece várias referências bíblicas. Eu utilizei como fonte a minha Bíblia de Estudos Genebra. Então, primeiramente, a data da postagem foi dia 24/11/2019. A primeira vez que eu postei o texto escrito, parece que eu escrevi hoje, gente, foi no dia 24/11/2019, ou seja, a postagem tem 4 anos aproximadamente. Tema, período de renovação. Então, antes de começar a ler o texto e te explicar, eu vou ler pelo menos essa referência aqui, Isaías 65, de 17 a 19, tá? Isaías 65, versículos 17, 18 e 19, que diz assim: Novos céus e nova terra é o subtema. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais subirão ao coração. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo. Nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Amém? É mais ou menos a profecia de Apocalipse capítulo 21, né? Fala em mais detalhes sobre esse período. E eu coloquei o tema assim, período de renovação. Esse é o tema. Introdução. Primeiro eu vou fazer assim, primeiro eu leio o texto todo e depois eu volto em algumas partes que eu deixei nas entrelinhas quando escrevi para te explicar melhor, tá bom? O texto diz assim, introdução. Compartilhar é dividir algo com alguém, ficando uma parte com quem faz a partilha. Quem compartilha cresce, aprende e ensina ao mesmo tempo. Deus não distribui dons para serem usados de maneira isolada. Deus tem propósitos com tudo o que realiza. O objetivo de compartilhar conhecimentos é a colaboração. É o simples desejo de ajudar. Pode agregar valor, incentivando as mudanças ou novas e diferentes estratégias. No âmbito espiritual, compartilhar conhecimentos é uma forma de manter os grupos ou pessoas mais vivas, dinâmicas, ativas e atuantes. Quando se trata dos dons de conhecimento, sabedoria, operação de milagres ou outros, eles não se perdem, são irrevogáveis. Deus dá para que muitos sejam abençoados e edificados por meio deles. Esse tema é a continuação do anterior, trata-se do mesmo assunto, tudo novo. Quando se dará o período da renovação? Interrogação. Quando se dará o período da renovação? Eu defendo uma linha de interpretação que diz, Daniel 2:34. Essa pedra cortada sem o auxílio de mãos diz respeito a uma ação sobrenatural do próprio Deus, interagindo com alguém através do dom de operação de milagres. Quando diz que a pedra feriu a estátua, é o impacto que ela causa no chocar com os pés da estátua, representada por um reino dividido, pois são duas ideologias opostas. Esse impacto é causado no reinado corrompido dos homens, que é uma ideologia oposta ao reino futuro de Deus, representado aqui por essa bendita e maravilhosa pedra, que é um alicerce espiritual. O impacto ao bater nos pés da estátua é um choque de realidade. O final do versículo 34 diz, e os esmiuçou. O verso seguinte diz que o vento levou toda a estátua, mostrando assim que Deus reprova o sistema dos homens. Deverá cair por terra, desfazer, para dar espaço ao novo de Deus, ao tudo novo, à renovação completa. O final do versículo 35 diz que a pedra tornou em grande montanha e encheu toda a terra. O crescimento dessa pedra é o avivamento sendo espalhado. Porém, o início dela ocorrerá na cidade amada, a cidade querida, descrita em Apocalipse 29. É uma cidade escolhida por Deus para dar início a todo o seu projeto de restauração. 2 Pedro 3,13 diz que será um reino de justiça. 1 Coríntios 2, 11 a 16 deixa claro que quem entende isso é quem tem o Espírito Santo de Deus. Conhece segredos e entende mistérios do coração de Deus. Hebreus 12, 27 a 29 fala do abalo no ato da renovação do velho para o novo, para a implantação do reino inabalável que é a pedra. Deus quer retirar tudo aquilo que não presta e colocar o que presta. Renovação é exatamente isso.
O final do último versículo enfatiza a santidade de Deus e a finalidade do seu julgamento dos apóstatas. Tudo acontece em um contexto de apostasia e rebelião contra as leis de Deus, os justos e santos caminhos do Senhor. Romanos 8, 21 a 23, 2 Pedro 3, 13, Apocalipse 21, 22, haverá uma transfiguração do velho mundo, semelhante ao modo como o novo corpo de cada crente será transfigurado a partir do velho. Tudo é novo, isso indica a extensão e a meticulosidade da transfiguração, mas o resultado é a redenção e não a mera abolição do velho. A expressão o mar já não existe em Apocalipse 21, 1b, parte B do versículo, significa Deus removendo todas as barreiras, tirando os obstáculos, preparando o caminho de santidade. O caminho plano, citado em estudos anteriores. Essa mesma expressão aparece em Isaías 11, 15, e o versículo diz que o remanescente poderá atravessar de sandálias, isto é, o caminho ficará completamente plano, sem nenhum tipo de barreiras ou obstáculos, pois esse é o caminho que o próprio Deus está preparando. Isaías 43, 18. Esse é um mistério que Deus só trata com seu remanescente, quem vivencia no período escatológico a história, através da qual a nação toda será renovada na sua aliança com Deus. Isaías 66, 12. Sem sombra de dúvidas, tem alguém que conhece a verdade de Deus e ele tem propósitos específicos e bem maiores em tudo isso, que de antemão preservou para a realização dos seus sonhos, planos, projetos em riqueza de detalhes. Isaías 46, 9 a 11. Continuação no próximo estudo, Irecê, 24 de 11 de 2019, Claire Duan com Love. Eu terminei o texto desse jeito, ou seja, eu fiz depois um estudo depois desse, mas exatamente como está lá eu li. Agora eu vou te pedir licença um minutinho, vou tomar água, vou ao banheiro e já volto para continuar explicando os detalhes que Deus quer que eu explique. Verdadeiramente, Deus é muito detalhista, você nem imagina o quanto. Eu já volto, tá?
Pronto, já estou de volta. A forma que Deus mais me usa é na área da escrita. Muitas coisas que eu escrevo hoje, que eu escrevi no passado, Deus ministra. Escreva. Escreva. Deus manda escrever. Então é a parte que Deus mais me usa nessa área da escrita. Nos meus vídeos eu gosto também de colocar versículos, frases, pensamentos, muitas fotos. Então eu gosto de colocar uma frase que chamou muita atenção. Uma frase que eu gostei. Uma situação vivenciada. Versículos da palavra de Deus. Eu coloco muito nos meus vídeos porque eu gosto e eu acho que faz parte da história. Então tem gente que acompanha a história e aí vai ler o versículo, a frase, o pensamento e vai entender uma mensagem, um pensamento, uma situação que eu vivenciei ou até mesmo que eu fiquei decepcionada, né, com alguém. Porque às vezes eu demonstro claramente que fiquei frustrada, chateada. Como qualquer criança, as crianças demonstram isso. As crianças são transparentes como água limpa, então não tem como, a criança sempre demonstra aquilo que está sentindo. E é interessante que eu posso ficar assim, muito assustada um dia, no outro dia alguém fala uma coisa engraçada e eu começo a dar risada daquela situação. A pessoa fala uma coisa engraçada, eu não estou falando de piada imoral, porque eu não escuto esse tipo de coisa, eu falo de uma situação engraçada. A pessoa diz, mas você estava assustada, já está sorrindo? Isso pode acontecer no mesmo dia, de manhã assustada, de noite. Aí é porque assim, o emocional às vezes fica assim, como uma criança de 5 anos, entende? A pessoa pode sorrir, chorar em meia hora, pode. Então o meu emocional é assim e não tem jeito para corrigir isso. É uma natureza de criança mesmo, já fiz análise e tudo e não mudou nada não. Eu tenho assim uma essência mesmo dentro de mim de uma criança. Então nos aspectos emocionais é assim também. Se eu ficar muito aborrecida, a pessoa percebe na hora. Clarice está chateada com alguma coisa, vai perceber na hora, porque eu falo ou escrevo, ou demonstro que estou aborrecida. Mas rapidamente, questão de 30 minutos, já não estou mais aborrecida. Alguém diz alguma coisa, a mesma pessoa que me aborreceu, eu já não fico mais aborrecida. Então é assim, o emocional é bem assim, descontrolado mesmo. Só a misericórdia de Deus, gente. Chega a ser engraçada a situação. Gente, quantos anos eu tenho? Eu já vou completar 49. E o emocional é idêntico de uma pessoa de 5 ou 6 anos de idade. Vou contar aqui abertamente, né, que eu sou muito transparente igual água limpa, para ninguém estranhar, né, porque tem gente que percebe, quem convive bem pertinho percebe, então tem gente que zomba, que critica, porque eu sou infantilizada demais, mas eu estou sendo franca, verdadeira, honesta e falando das minhas dificuldades e limitações, porque fica mais fácil a pessoa se relacionar sabendo, né, Cléia detesta injustiça, eu vou procurar não agir com injustiça, que ela vai ficar bem aborrecida. Ela é infantilizada, eu vou perceber isso. Então é mais fácil você conviver em paz e harmonia, se relacionar com pessoas quando você sabe as dificuldades, as limitações, os defeitos. E eu tenho um montão de defeitos. Mesmo, eu acho, na minha avaliação, né? Então, eu vou explicar o texto para vocês. Algumas partes, tá certo? Eu destaquei aqui. Uma parte do texto que diz assim: quem compartilha cresce, aprende e ensina ao mesmo tempo. Deus não distribui dons para serem usados de maneira isolada. Nesse momento eu escrevi um desabafo. Era algo, eu sabia que eu tinha os dons, eu sei há muito tempo. E eu usava mais só na Avivar. E ao mesmo tempo, Deus não distribui para isso. Eu sei que Deus quer ir além. Eu preciso usar os dons para ir além dos muros da Avivar, entende? Então aquilo, no momento eu escrevi o que eu estava sentindo. Deus tem propósitos com tudo que realiza. Mas ao mesmo tempo, muitas vezes que eu tentei usar, eu fui impedida de usar, né? Praticamente obrigada a me calar, obrigada mesmo, e até ameaçada de alguém me internar em hospício, acredite. Você não conhece nenhum texto da história, então assim, não julgue algumas coisas você estando muito de longe, porque não é fácil para mim. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus, eu lutei para não fazer esse vídeo. Eu orei, Deus, eu não quero. Porque é difícil, é falar assunto sério demais. É você passar uma vida toda de perseguição, injustiça e maltratos. E tentar abrir os olhos da pessoa por bem, orar, jejuar. E gente que você menos espera te ameaçando a internar em um hospício, porque foi o que aconteceu na minha vida. Você entende agora e se coloca no meu lugar, entende? Você não sabe, por isso que julga. Você tem que usar os dons, você precisa, o Deus te deu. Como você vai usar você sendo ameaçada por pessoas de tudo quanto é lado? Foi o que aconteceu na minha vida. Eu te peço licença, só um minuto, desculpa o meu desabafo. Eu vou ao banheiro e já volto para continuar o vídeo. Desculpa. Pronto, já estou de volta.
Eu pensei em nem colocar no vídeo essa parte chorando, cortar essa parte do vídeo. Mas eu não tenho vergonha não, sabe? Eu acho que tem gente que precisa ouvir isso. Tem gente na história que precisa saber esse detalhe. Então eu vou deixar assim mesmo. Vamos continuar. Dinâmicas, ativas e atuantes. Quando se trata dos dons de conhecimento, sabedoria, operação de milagres ou outros, eles não se perdem, são irrevogáveis. Então, assim, os dons são irrevogáveis. Deus dá, ele não toma. A pessoa precisa orar, precisa usar os dons, não deve enterrar os talentos, né? Mas são irrevogáveis. E eu citei os 3 aqui, olha. Conhecimento, sabedoria e operação de milagres. Nesse período aqui, os dons já estavam sobre mim, eu sabia. Porque Deus dá os dons e ele confirma para mim. Então, assim, eu entendia isso, entendo hoje, são irrevogáveis. Deus não vai tomar os dons. Mas nós devemos desenvolver. Outra parte, quando se dará o período da renovação? Pergunta, né? E aí eu coloquei assim, essa pedra cortada sem auxílio de mãos, eu já expliquei, né? A pedra, o signo da pedra, diz respeito a uma ação sobrenatural do próprio Deus, interagindo com alguém através do dom de operação de milagres. Eu escrevi aqui alguém, essa pessoa que vos fala, né? Aí eu não quis escrever aqui meu nome, porque eu tenho mania de me expressar só nas entrelinhas. É como se fosse falar por parábolas. Eu gosto de fazer isso estratégica também na minha forma de falar. Então eu escrevi assim, interagindo com alguém através do dom de operação de milagres. Deus estava interagindo comigo mesmo, né? Nesse período. Esse impacto causado no reinado corrompido dos homens, que é uma ideologia oposta ao reino futuro de Deus. É o momento que a pedra cai nos pés da estátua. Veja que não cai na cabeça, não cai na barriga, não cai nas coxas. Cai nos pés, que a parte de barro é formada pelo belo santo monte do Senhor. A igreja santa, que não é corrompida, é assim que Deus vê. E a parte de ferro é o reinado do anticristo mesmo. É um reino só, com ideologias opostas. Portanto, a besta está lá na parte de ferro. O 666, toda essa parte. Uma ideologia oposta ao reino futuro de Deus. A ideologia é toda oposta ao reino futuro de Deus. A parte de ferro, já a parte de barro, é a Shekinah de Deus. É praticamente visível e palpável a presença de Deus na parte de barro, que a Bíblia chama de belo e santo monte do Senhor, que significa a morada do Senhor ou lugar onde Deus habita. Então, representada aqui por essa bendita e maravilhosa pedra, que é um alicerce espiritual. Aí nesse período aqui, eu já sabia, até porque eu escrevi aí toda a ideologia que representa a pedra, então eu já sabia o significado. O impacto ao bater nos pés da estátua é um choque de realidade. Falava aqui sobre o choque de realidade. Algumas vezes Deus provoca um choque de realidade. Alguém já te falou sobre isso? Você já vivenciou uma situação assim? Algumas vezes acontece assim, o choque de realidade. É como se Deus estivesse sacudindo. Acorda, não é por aí, não se distraia. Olha o propósito, as promessas, entende? E algumas vezes ele permite uma dor no coração, um aperto, para tratar algo, para mostrar algo. Choque de realidade. Então a pedra, quando cai nos pés da estátua, também acontece um choque de realidade, envolvendo muita gente, muitas situações, porque é um período de batalha espiritual intensa na queda dessa pedra nos pés da estátua. Licença só um minutinho. Um alicerce espiritual, já expliquei essa parte, choque de realidade. O final do versículo 34 diz, e os esmiuçou, mostrando assim que Deus reprova o sistema dos homens, deverá cair por terra, desfazer para dar espaço ao novo de Deus, ao tudo novo, a renovação completa. A Bíblia fala, de acordo com o relato de Daniel capítulo 2, que passa um vento bem forte, não é isso? E leva a estátua todinha, só fica a pedra lá. E quando a pedra fica, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Então o vento leva a estátua toda, ou seja, não sobra nada do reinado dos homens. É isso mesmo. É a teocracia, é o reinado de Deus que vai transformar isso tudo. Que vai transformar o planeta. E não o reinado dos homens. Ou seja, é a ótica de Deus, é o ponto de vista de Deus. É como Deus enxerga as coisas. É a intervenção direta do Criador na história da humanidade, nos acontecimentos. Entende? Mostrando assim que Deus tal. Aí outra parte que eu marquei. O crescimento dessa pedra é o avivamento sendo espalhado. Quando a pedra cresce, de acordo com o relato de Daniel, o avivamento sendo espalhado.
é o Pequena Luz sendo espalhado em várias igrejas evangélicas. Porque acontece no mesmo período, entende? A cidade querida, descrita em Apocalipse 29, é uma cidade escolhida por Deus para dar início a todo o seu projeto de restauração. Essa cidade se chama Irecê, na Bahia, uma pequena cidade do interior da Bahia. A Bíblia está cheia de relatos sobre essa cidade, apesar de que não aparece o nome Irecê, aparece Ramoná ou Ramona, lá em Ezequiel 38, 39. Em várias outras situações no Apocalipse está falando dessa cidade, chamada de cidade amada, mas o nome Irecê você não vai encontrar, porque está nas entrelinhas, nas páginas da Bíblia. Os segredos do coração de Deus, essas partes que você só enxerga na Bíblia se Deus te mostrar. Se Deus te falar o real significado. Então, o nome Irecê você não vai encontrar em lugar nenhum, mas está nas entrelinhas das páginas da Bíblia. Aí eu escrevi assim também. Deixa claro que quem entende isso é quem tem o Espírito Santo de Deus, conhece segredos e entende mistérios do coração de Deus. Quem é? Essa que vos fala. Eu escrevi falando de mim mesmo, né? Quem entende isso é quem conhece. Eu entendia naquele momento, entendo hoje, porque conheço segredos do coração de Deus. Tem algo sobre a essência do próprio Deus que eu compreendo e tenho dificuldade de relatar com palavras. É como se estivesse enxergando através dos olhos de Deus, compreendendo o que Deus está sentindo e pensando naquele momento, vendo como Deus vê, sentindo como Deus sente. É algo incrível demais. Mistérios de Deus, segredos do coração de Deus. Eu já falava, tem algumas coisas sobre os aspectos comportamentais de Deus que você só vai entender por meio dessa história. Deus quis se revelar através da história de Irecê e eu tenho uma responsabilidade de narrar os fatos. A história é soberania divina e responsabilidade humana andando juntas. Eu tenho a minha responsabilidade, tenho que obedecer. Ou chorando ou não, ou com criança ou não, eu tenho que amadurecer, obedecer, buscar o Senhor e seguir à frente. Porque Deus quer, Deus ordena. Tem coisas que é uma ordem direta, tem coisas que Ele diz, escreva como ordem direta mesmo. Assim como Ele deu uma ordem direta a Jonas, Ele não falou, não foi uma ordem direta. Algumas vezes Deus ordena, não é o tempo todo, não. O relacionamento de Deus é assim como amigo, então Deus não é um Deus de impor as coisas, não. Mas algumas vezes Ele dá uma ordem direta, porque Ele necessita que naquele momento a pessoa tem que entender, tem que obedecer e tem que fazer aquilo. E serve para servir, não é verdade? Deus fala uma coisa, Deus, não vou fazer não. Deus, se eu chorar. Se chorar, chorou. Vai no banheiro, lava o rosto, enxuga as lágrimas e continua a história, né? Então vamos lá. Mais uma parte diz assim: Deus quer retirar tudo aquilo que não presta e colocar o que presta. Renovação é exatamente isso. Então Deus quer renovar tudo e todos. É uma transformação no globo todo que Deus quer fazer. Claro, isso é impossível, você deve estar pensando. Claro, como você pode acreditar nisso? Eu sirvo ao Deus do impossível. Só Deus pode fazer isso. E Ele está determinado a fazer. Deus está decidido a restaurar todas as coisas. E quem pode impedir os planos de Deus, os sonhos de Deus, os sonhos lindos, os sonhos de avivamento e de restauração? Deus sonha coisas bonitas e maravilhosas, porque Ele é bom, perfeito, justo e maravilhoso. Um Deus que só tem qualidades. Eu não me canso de descrever as qualidades de Deus. Aquilo que eu posso perceber. Como alguém pode criticar Deus, não amar Deus? Porque não conhece. Se a pessoa conhecer, a pessoa se apaixona. Deus é um Deus cativante e carismático. Pode crer. É um Deus cativante, é um Deus doce e amável. Vamos continuar. Aqui tem uma parte que eu destaquei aqui, ó. Haverá uma transfiguração do velho mundo, semelhante ao modo como o novo corpo de cada crente será transfigurado a partir do velho. Então, nesse sentido aqui, essa transformação é no planeta, na natureza, em todos os setores da sociedade e também no coração do ser humano. Ou seja, Deus tirou o coração de pedra e coloca um coração de carne, coloca um coração sensível no lugar. Então, a transformação é interna e externa. Através do avivamento, existe essa transformação de dentro para fora. E através das situações das pessoas, intervenção de Deus em várias áreas, inclusive na política. Deus está intervindo na política do Brasil. Acredite, a mão de Deus também está agindo na situação política do Brasil. E aqui no finalzinho eu destaquei também essa parte que eu achei interessante.
Isaías 43, 18, se você quiser ler depois, tá? Isaías 43, 18. Esse é um mistério que Deus só trata com sua remanescente. Quem vivencia no período escatológico da história, ou seja, eu estava simplesmente falando de mim mesmo, né? A remanescente fiel escatológica, que inclusive aparece em vários textos da Bíblia, você nem imagina o quanto. Tem quase um terço de todo o conteúdo da Bíblia falando da escatologia, do período escatológico. Então essa figurinha escatológica aparece em vários textos que Deus já me mostrou. Por isso eu já tenho a certeza sobre o desfecho, sobre algumas partes da história que ainda, né, eu acho que umas partes já tá bem pertinho, outras partes vai demorar um pouco de acontecer, mas o desfecho mesmo é maravilhoso demais. O desfecho é lindo, é extraordinário, porque já está na Bíblia, não tem como não acontecer. E Deus já me mostrou vários textos relacionados a essa história. A história tem base bíblica, gente. Isso aqui é fascinante. Não é uma história inventada, não é uma lenda, não é uma fantasia de criança, não, não é. É uma história com base bíblica. Por isso que vale a pena contar, testemunhar, registrar, relatar e escrever. Através da qual a nação toda será renovada. Através da qual a nação toda será renovada. Bom, essa parte aqui sobre a nação toda renovada, né? A nação toda renovada na sua aliança com Deus. Eu vou compartilhar algo. Eu já falei aqui, você vai ver como é interessante. No dia que eu escrevi aqui, é claro que eu já estava sabendo, mais um desabafo que eu fiz por meio da escrita, em forma de parábolas nas entrelinhas. Vou te mostrar aqui. Olha, isso aqui é a foto da minha formatura, quando eu fiz pedagogia. Faz muito, muito tempo mesmo, né? Que eu fiz o curso de pedagogia. Foi depois do nascimento da Avivar, mas faz muito tempo. Então, aí eu fiz, escrevi isso aqui. Presta atenção o que eu escrevi. Como combina com isso aqui. Como eu sabia o que eu estava falando. Como eu estava fazendo uma espécie de desabafo, ao mesmo tempo gratidão a Deus. É o resumo da história da minha vida. Escuta. Clédon Ferreira de Souza. Somos a história que se faz a cada dia, com a admirável colaboração de todos através de cada um. Podemos comparar-nos a um país que vamos descobrindo e conquistando. Ao nascer, recebemos a escritura de posse desse país e aí tecemos a nossa vida juntamente com aqueles que conosco convivem. Agradeço ao meu querido e incomparável Deus, o autor da minha história. Agradeço ao meu esposo e filhas, meus pais, irmãos e amigos e a toda a equipe da Escolinha Avivar pelo apoio, incentivo e ajuda em todos os sentidos. Os amigos são uma forma de Deus cuidar de nós. Os amigos são uma forma de Deus cuidar de nós. Você já viu o quanto eu falo sobre a amizade de Deus? O quanto eu considero? O quanto eu levo isso a sério? O quanto eu valorizo amizades, realmente pessoas que temem a Deus, que amam o Senhor. Sou extremamente seletiva, eu não nego para você. Não é qualquer pessoa que tenta aproximar de mim que eu aceito, não é qualquer pessoa que eu aceito continuar o processo de amizade, não. Eu sou muito, muito seletiva mesmo. Claro, ninguém é perfeito. Eu também não sou, eu tô falando meus defeitos. Mas tem coisas que eu acho na minha avaliação frustrante demais, decepcionante demais. Aí eu penso assim, se eu continuar, eu vou ser influenciada a fazer o que é errado. A pessoa pode me influenciar a fazer o que é errado e eu tenho temor disso. Porque eu acredito piamente no poder de influência do ser humano. A influência de uns sobre os outros. E não quero ser influenciada nada para o mal. Então isso me faz ser muito seletiva. E diante das decepções que eu já sofri, decepções com gente, eu quero deixar bem claro. Eu jamais me senti decepcionada com Deus, jamais. Ao contrário, Deus me surpreende e me cativa a cada dia. Eu não fico decepcionada com Deus, mas com pessoas muito, muito. Tanto que tenho dificuldade de confiar hoje diante da quantidade de decepções que já sofri no passado. Mas em relação a Deus, jamais fiquei decepcionada, nem vou ficar nunca. De forma alguma, gente. Eu fico encantada, eu fico apaixonada. Eu fico assim, cativa com o comportamento lindo de Deus, com a essência de Deus. É assim que eu me sinto em relação a Deus, entende? Portanto, o que eu penso sobre Deus é totalmente diferente do que eu penso sobre as pessoas, tá? Isaías 66, 12. Sem sombra de dúvidas, tem alguém que conhece a verdade de Deus e ele tem propósitos específicos e bem maiores com tudo isso, que de antemão preservou para a realização dos seus projetos, dos seus sonhos, planos, projetos em riqueza de detalhes. Quem é esse alguém, gente? Tá claro, não tá? Escrevi há 4 anos atrás. Esse alguém eu estava fazendo desabafo, falando de mim mesmo.
Deus, ele tem seus propósitos específicos e bem maiores do que tudo isso, que de antemão preservou para a realização dos seus sonhos, planos, projetos em riqueza de detalhes. Isaías 46, 9 a 11, eu terminei o texto citando essa referência e escrevi continuação no próximo estudo. Irei ser 24/11 de 2019, Cledwan com Love. Love é uma palavra em inglês que eu sei escrever. I love you, love. Eu não sei ler e nem escrever em inglês. Então eu vou te pedir licença mais um minutinho, porque agora eu vou voltar com um assunto que é mais difícil para falar. Doloroso, né? Mas que eu tenho que falar. Então vamos continuar? Volto em um minutinho. Eu quero falar aqui uma frase que eu acho que eu li no livro O Clamor de Mordecai. Se eu não me engano, foi nesse livro que eu li, que diz assim, eu gostei muito da frase: a glória dos reis é resolver mistérios ou interpretar enigmas. Eu deixo essa frase como um desafio para os reis da terra. A glória dos reis é resolver mistérios ou interpretar enigmas. Então agora vamos continuar com a parte que Deus quer que eu compartilhe. Vamos pensar dentro do tema o desfecho dessa história, com palavras que o próprio Deus falou. Relembrando o que Deus mandou revelar no vídeo postado em 21/11/2023, com o tema Na Força de Deus. Inclusive o vídeo foi gravado para análise dos pastores, que Deus deixou claro para mostrar para todos como Ele me usa com os dons de discernimento de espíritos e discernimento espiritual. No vídeo gravado no dia 21 de novembro, tem a seguinte revelação: Deus vai apressar o cumprimento do que foi revelado por ele como sentença contra 2 calvinistas, e um dos está representado pela figura do Apocalipse 13, em forma de uma besta que emerge do mar. Sobre exatamente o que Deus vai fazer, está gravado no vídeo que foi postado no dia 2 de julho de 2023, com o tema Desdobramentos. Deus ainda revelou que as famílias que estão sendo destruídas e os casais desfeitos é devido à invocação de demônios realizado em forma de culto a deusa Istá. Tem gente que chama Istá ou Ista, é uma forma de pronunciar. E tem gente que escreve I-S-T-A-R ou com T-H. É apenas uma forma de pronunciar. Era um culto que era feito no passado, que envolvia orgias e várias coisas, e hoje em dia, no mundo moderno, eles modificaram a forma, mas Deus enxerga ainda como um culto a deusa Istá,
a deusa do amor e da fertilidade. Deus enxerga como culto idólatra e no reino espiritual atrai demônios, espíritos de adultério, prostituição, gerando frieza, apatia, separação dos casais e destruição dos lares. O nome dado por eles a este culto idólatra é Congresso para Casais ou Congresso de Casais. A maioria das pessoas chama Congresso para Casais ou Congresso de Casais, né? Em relação à decisão de Deus em apressar o castigo para o seu inimigo ferrenho, porque é assim que Deus o enxerga, está relacionado a esta afronta que Deus tomou diretamente contra ele. Para você entender melhor a afronta pública contra Deus, foi a divulgação de um panfleto na cor verde, né? Foi o que Deus me falou, um panfleto foi divulgado, com o nome Primeiro Simpósio da Fé Reformada, Irecê. Convidamos você para, junto conosco, reformar a igreja na Bahia, né? Sobre isso, Deus falou assim, isso aí é inveja do Pequena Luz. Portanto, Deus sondou o que estava no coração, isso aí é inveja do Pequena Luz, que eu sou autora, né? De 23 a 25 de maio de 2024, vagas limitadas, está escrito isso nesse panfleto verde. Nomes das parcerias calvinistas que aparecem no panfleto para passar vergonha juntamente com a besta, né? Reverendo Heber Campos, Reverendo Leandro Lima, Reverendo Ronaldo Vasconcelos, Reverendo Silvandro Fonseca, Vitor Quevedo, acho que esse é o cantor, porque está com o violão na mão, e Hendrika Vasconcelos, que é uma mulher, né? A foto dessas pessoas aparece no panfleto no outro vídeo que Deus mostrou. Coloque no vídeo. E ainda me falou o dia e o horário que eu deveria colocar o vídeo no canal da Escolinha Vivar. Portanto, Deus não é um Deus de fugir de afronta, não, de desafio, não. Quando ele é desafiado, ele responde à altura. Eu já falei isso para algumas pessoas. Não desafie a Deus ou seus servos ou a fé genuína, porque quem responde é Deus. Deus, ele toma a afronta para ele mesmo, foi o que ele tomou e respondeu dessa forma. Aí tem assim, Igreja Presbiteriana do Brasil, realização Igreja Presbiteriana Betânia, apoio Igreja Presbiteriana de Serraria. Tá escrito isso no panfleto, né? Deus afirmou que vocês estão fazendo parte da igreja corrompida e prostituta descrita nos capítulos 17 e 18 do livro do Apocalipse. Depois dessa foto exposta no vídeo anterior, Deus afirmou para encerrar o texto assim: se apressa o tempo em que eu, Deus, vou reduzi-lo a nada. Deus me falou isso com todas as vezes, mandou escrever. Se apressa o tempo em que eu, Deus, vou reduzi-lo a nada. Olha como é sério o assunto. Tratando-se do seu opositor, o anticristo escatológico de 2 aos Tessalonicenses 2. Então esse recado Deus manda diretamente para a figura descrita em 2 aos Tessalonicenses capítulo 2. Ainda no finalzinho do mesmo vídeo, tem uma parte que diz assim: por não se contentar em ir sozinho para o lago de fogo, o inimigo de Deus quer levar o máximo possível de gente com ele. Deus vai cobrar de acordo com o conhecimento de cada um. Se você se envolve e concorda já sabendo, o preço será alto para você também. Afirma o Deus vivo e verdadeiro, o Deus lá vivar. Irecê, 21/11/2023. Agora aqui vai entrar outro assunto que é a continuação desse, que Deus falou também. Escreva e leia o vídeo. Peço licença só mais um minutinho, que eu vou tomar um pouquinho de água, que eu fiquei assim um pouquinho assustada de falar desse finalzinho agora. Mas eu já volto, tá? Oh, Deus abençoe, em nome de Jesus. Você deve estar pensando aí, Cléia, você não precisa ficar assustada com qualquer coisa. Não, de fato, mas isso não é qualquer coisa. E essa é uma característica natural das crianças entre 5 a 6 anos de idade, se assusta facilmente. Então, infelizmente, eu não sei se eu falo assim, tem essa característica também, ficar assustada com pouco motivo, sabe? Eu fico assim, então, esses assuntos, principalmente quando você vai falar de morte, de dor, de sofrimento, é tão difícil para mim. Há 3 dias atrás, Deus me falou, escreva o que eu vou te revelar e exponha ao público. Inicialmente eu pensei em expor em forma de um texto no Facebook, mas Deus me falou, grave um vídeo e leia seu texto no vídeo. Então isso foi bem claro e específico, ele quer em forma de vídeo, sabe? Que eu pensei, eu vou escrever só um texto e tal, exatamente como Deus quer, e colocar no Facebook ou no grupo Evangélicos da Bahia, poderia colocar em grupo, né? Mas aí Deus me ministrou assim, ele quer em forma de vídeo mesmo. Bom,
Eu entendi, baseado no que Deus ditou para mim escrever, que o texto é a continuação do vídeo Na Força de Deus, dedicado aos pastores do Brasil. Eu entendi. Eu vou ler aqui, você vai ver como é realmente a continuação. Não há nada em oculto que não há de ser revelado. Começa assim, Deus ditando e eu escrevendo, viu? Não há nada em oculto que não há de ser revelado. Deus está trazendo tudo à luz e quer que seja exposto ao público. Essa é a 10ª vez que a figura de Apocalipse 13 promove este culto idólatra. Aos olhos de Deus, é um culto à deusa Ista, a deusa do amor e da fertilidade. Há algum tempo atrás, Deus provocou a morte de forma instantânea de uma mulher que fazia parte do grupo. Ele recolheu para ele, permitindo por meio de um acidente de carro fatal, onde ela teve uma parte do crânio esmagada, e isso, afirmou Deus, foi uma resposta às afrontas da besta em promover estes cultos. Nesse 10º que acaba de acontecer, no tempo presente, Deus afirma que o homem do pecado, o filho da perdição, pensou no tema do evento e em toda a programação com o objetivo de, por meio das mensagens, me atrair para o grupo. Ele sabia que eu não iria, então planejou tudo para gravar as mensagens, tentando falar comigo a respeito da sua afinidade ímpia e desrespeitosa. Pois ele é um homem casado e tem 3 filhos. Coitada da esposa dele. Como ele vai explicar que ela foi usada com propósitos tão absurdos e fora da realidade? Lembra que Deus falou que iria reduzi-lo a um nada? Pois ele reafirma que isso é só o começo da derrota e desonra dele. Deus trata amigo como amigo e inimigo como inimigo. E aqui vai falar de uma morte. Eu vou ter que te explicar os detalhes dessa morte, porque na época Deus me revelou. Eu falei para 2 ou 3 pessoas e não acreditaram em mim. Mas o que dói mais é falar dessa morte. Foi assim que aconteceu. Uma pessoa chegou e relatou: fulana de tal, uma das mulheres que fazia parte do grupo da parte de ferro dos pés da estátua, ela morreu de maneira trágica, de um acidente terrível. E falou o nome. Quando a pessoa me falou o nome, eu conhecia a pessoa, eu era próxima dela, era minha amiga. Era doce, meiga, carinhosa, era minha amiga. Aí aquilo doeu em mim. Imediatamente Deus me falou. Deus, recolhi para mim, em resposta aos cultos idólatras promovidos por o líder, né? Recolhi para mim. Ela morreu de forma rápida, ela não sentiu dor, foi instantâneo na hora. Deus a amava, ele recolheu para ele, mas permitiu toda a dor para chamar a atenção como uma espécie de advertência: não faça isso. Que fizeram 10 cultos a Deus está já. E aí eu falei para 2 ou 3 pessoas, fui zombada, criticada, enfim. Muito ameaçada, eu fui muito ameaçada na minha vida. Tu nem imagina a quantidade de ameaças. Você poderia dizer: Cléia, não tem condições? Tem condições mesmo. É assim mesmo, aqui é assim. A história foi assim. E aí, eu sabia, falei para algumas pessoas, veja bem o que aconteceu. Deus não permitiu um sofrimento longo, ele recolheu de vez, mas a pancada foi tão forte que esmagou uma parte aqui. Alguém me chamou para ir vê-la no caixão, eu não quis ir ver, porque como eu amava, eu não queria olhar para o rosto dela no caixão. E alguém disse: Cléia, a cabeça dela tá inchada, a pancada foi tão forte que esmagou aqui. Deus provocou o acidente de carro, ele me falou, em resposta a esses cultos a Deus está. Aí não foi só isso não, teve outra situação, ninguém sabe, essa outra situação ninguém sabe, porque eu não contei a ninguém. A primeira vez que eu vou contar é aqui nesse vídeo. Um pastor muito amado, muito querido. Eu não conhecia pessoalmente o pastor, mas conhecia a irmã dele, era próxima a mim, né? O nome começa com a letra S. Ele faleceu também. Quando ele morreu, se eu não me engano, foi de uma doença, uma enfermidade, não foi de acidente de carro, não. Eu não me lembro com certeza do que foi a morte, então não vou te afirmar. Mas o motivo Deus falou pra mim, que ele era muito querido, muito amado. Foi um sofrimento muito grande. Deus retirou de vez da igreja que ele pastoreava. E Deus ministrou para mim que foi por isso também. Ele estava envolvido a cultos idólatras. E Deus recolheu antes para ele não se perder de vez. Esse tipo de culto a deusa está, a deusa do amor e da fertilidade, promovido em subtemas de encontro para casais. Deus enxerga assim alguns encontros para casais, geralmente de 3 dias, é assim que acontece. Então Deus recolheu por isso. Quando esse pastor morreu, depois pessoas da família falando o quanto ele era querido, sabe aquela pessoa carismática que todo mundo ama? Não tem gente que tem um carisma especial que as pessoas amam e respeitam, que parece que atrai as pessoas, não tem gente que é assim? Era assim esse pastor.
E aí eu conheci a irmã dele. Aí o fato aconteceu, eu não contei a ninguém. Deus me revelou e guardei só pra mim. Com aquele temor, abri a boca e alguém me internar no hospício. Se eu falar, alguém vai me internar. Pensei a minha situação, não é difícil. Por isso Deus criou uma situação, Deus quer que pastores analisem a história de ser. Pastores tementes a Deus, quem já teve experiência com Deus, quem ama a Deus, quem teme a Deus, sabe, percebe a ação de Deus nas entrelinhas, percebe que tem a mão de Deus na história. Ao invés de julgar mal e de dizer, é uma criança narrando os fatos, então é criança, isso não é assim. É uma criança assumida que tem natureza de criança, mas que tem o temor de Deus, não tem motivo nenhum para mentir e inventar isso. Pois eu sei que o pai da mentira é o diabo. E o meu maior sonho não é agradar o coração do diabo. O meu maior sonho é agradar o coração de Deus. Então eu estou aqui para te falar a verdade. Aconteceu isso mesmo. E aí, né, essas duas situações que eu te falei, depois passou o tempo, o viúvo se casou novamente. Ele se casou novamente. Demorou de casar, mas ele se casou. Tinha uma esposa linda. Eu até comentei, é linda a atual esposa de fulano de tal. Uma loira linda, linda, tem um filhinho. Então eu não vou citar nomes aqui, respeito e tudo, as pessoas, mas foi de fato isso. E Deus me falou que foi, sabe? Foi uma tristeza muito grande, foi uma pessoa muito querida. Deus retira assim de vez do grupo um acidente tão trágico a ponto de esmagar uma parte. O interessante é que antes do primeiro culto a Deus estar, Deus também mandou um aviso em forma de acidente, mas mais leve, com pancada na cabeça. E Deus não deu discernimento, mostrar a reprovação dele a esse culto. Mas interpretaram assim, foi um livramento do Senhor, isso foi um livramento. E Deus havia me revelado assim, foi um aviso. Deus mandou só o aviso. E aí uma pancada na cabeça também de uma mulher, mais leve. Acho que passou a primeira noite no hospital, mas nada muito grave. Já como aviso, a reprovação dele para não cultuar, Deus está, não promover a culto idólatra. É que um culto idólatra hoje em dia é totalmente diferente do passado. Hoje em dia, um show gospel com famosos, com gente pegando autógrafo, com o povo gritando, adorando os cantores, isso é idolatria aos olhos de Deus. Só que antigamente era diferente, com bezerro de ouro, com estátuas. As pessoas estão adorando os cantores famosos, entende? Ou tem gente que adora também pregadores, né? Quem prega a palavra, tem referência, tem gente que adora também. Eu confesso que eu amo, amar é diferente de adorar. Eu adoro o Deus que eu sirvo, é o primeiríssimo lugar na minha vida. Mas tem pessoas que eu tenho uma afinidade, um respeito, entende? Pessoas que louvam com seriedade e que pregam a palavra. É diferente. Adorar vai muito além de amar. Mas tem gente que adora e transforma um ídolo no coração. E é pecado. Então a idolatria moderna aos olhos de Deus é totalmente diferente da idolatria antiga, mas é o mesmo peso no reino espiritual. Atrai demônios. Idolatria cega, escraviza, entende? Deus abomina qualquer forma de idolatria. Quem idolatra o dinheiro, qualquer forma de idolatria. Deus abomina. No dicionário, abomina significa Deus detesta, Deus tem nojo. Entende? Porque Ele é único, o Criador dos céus e da terra. A adoração deve ser exclusivamente para Deus. Deus também não divide a glória dele com ninguém e muito menos com deuses falsos. Tá? Então essa parte eu já expliquei. Eu vou te pedir licença só mais um minutinho. Eu já volto. Ainda falta uma parte aqui que eu considero importante. Não sai daí, viu? E haja paciência, né? Com tanto detalhe.
concluir o assunto desse vídeo, Deus ministrou para mim o seguinte, me deu uma orientação direta, né? Que eu deveria pegar imagens representativas que comprovam que teve o 10º culto a Deus aí está, a Deus do amor e da fertilidade, que eu deveria pegar essas imagens e colocar nesse vídeo aqui. E eu assim o fiz, peguei lá no Facebook algumas imagens. Em uma das fotos está escrito, e não foi eu que escrevi, viu? Está escrito, mas não foi eu que escrevi. Quem não aproveita o tempo, assassina as oportunidades. Acredite. Deus leu o que está escrito na foto e respondeu e mandou, escreva aí a resposta. Eu falei, eu fiquei pasma, tonta com isso. Acredite. Olha, em uma das fotos está escrito assim, em letras brancas, de uma forma bem discreta, né? Quem não aproveita o tempo, assassina as oportunidades. Por incrível que pareça, Deus leu e ele mesmo respondeu e disse o seguinte, quem representa os interesses de Baal e promove cultos idólatras já desperdiçou todas as suas oportunidades e assinou sua própria sentença. Foi assim que ele disse. Foi hoje cedinho que ele ministrou isso para mim. Primeiro eu vi e li a frase escrita na foto, nem liguei. Né? Eu entendi que era uma indireta, uma tentativa de me atingir de alguma forma. Essa pessoa já usava várias vezes essa mesma frase. E aí nem liguei, ignorei. Quando foi de noite, hoje cedinho, Deus ministrou para mim. Sabe aquela frase daquela foto? Eu, sim, Senhor, eu sei. Escreva a resposta. A resposta dada pelo próprio Deus. E a resposta foi essa. Quem representa os interesses de Baal e promove cultos idólatras já desperdiçou todas as suas oportunidades e assinou sua própria sentença. Essa resposta foi diretamente do trono para essa pessoa, né, que afrontou Deus. Aí Deus concluiu seu argumento dando uma ordem direta, dizendo assim, coloque este vídeo no grupo Evangélicos da Bahia, em seguida todos os vídeos referentes ao 10º culto em homenagem a Deus está, para que os pastores analisem as mensagens indiretas, ofensas e desrespeito que foi feito contra uma mulher casada, serva do Deus vivo e amiga íntima de Deus. Com isso, Deus mostra quem é quem na história. Então, segue o finalzinho, né, confirmando assim, fazendo exatamente o que Deus quer, preste atenção em todas as imagens e tudo isso, e nos vídeos desse evento, que Deus chamou de culto a Deus está, tá certo? Deus abençoe a todos os pastores do Brasil, de Irecê, todo aquele que ama Deus de todo o coração, continue buscando ao Senhor, não se esqueça de colocar nas tuas orações o avivamento. Essa história que eu estou te contando é só o cenário profético do avivamento. Quando começar esse avivamento, você vai ver reboliço mesmo. Né? Eu vou falar só uma coisinha aqui, tá bom? Mas não vou citar nomes. Bom, Deus ministrou para mim, e eu sei disso com certeza absoluta e plena, que existem duas pessoas no Brasil. Duas pessoas no Brasil. Uma pessoa é do sexo feminino, outra pessoa é do sexo masculino. Moram no Brasil. Não se conhecem pessoalmente, moram em cidades muito distantes, não tem nenhum grau de parentesco. Nenhum grau de parentesco. E Deus me falou que pretende usá-las futuramente de forma a impactar, a influenciar o mundo todo. Vai usar essas duas pessoas mais do que qualquer pessoa no planeta Terra. Essas duas pessoas irão influenciar a geração todinha e o globo terrestre no futuro. Eu sei o nome das duas pessoas, mas não quero citar. Eu vou deixar aqui como um enigma, um desafio para você identificar quem são as pessoas. Eu posso dar uma dica, uma pessoa é do sexo feminino e outra é do sexo masculino. E eles nunca se viram pessoalmente e moram em cidades distantes. Deus abençoe a todos. Em Cristo Jesus, eu estou orando por todos vocês. É orando, chorando, mas orando sempre. E glorificando ao Senhor. Eu louvo a Deus. Ele é o autor da minha história. E isso é lindo e maravilhoso demais. Deus abençoe sempre e obrigada pela paciência.